Olá, um novo ano escolar se inicia, já se passou um mês do início das aulas, um momento de muita expectativa, com planejamento de agendas, horários de aulas extracurriculares. E para quem tem filhos com dificuldades de aprendizagem, esse pode ser o momento mais angustiante ainda. Eu sou a Luciene Chivanin, fonoaudióloga, diretora da Clínica Reescreva, e posso passar algumas recomendações para vocês para que esse ano seja mais tranquilo e com resultados positivos. Quem tem filhos com dificuldade de leitura, escrita, matemática, dificuldades para prestar atenção, dificuldades comportamentais, é importante, independente da idade, que nós pais sentemos com os nossos filhos e conversemos com ele sobre estas dificuldades. É legal recuperar, relembrar junto com a criança como foi o ano escolar anterior, quais foram as dificuldades, as estratégias e as conquistas. Então, por exemplo, a criança o ano passado ficou de recuperação. Por que ela ficou de recuperação? Ah, porque ela não estudou o suficiente. Qual foi a estratégia que foi adotada para tirar nota na recuperação? A criança sentou, estudou mais, se dedicou e qual foi o resultado? Ela alcançou as notas necessárias. Um outro exemplo, no primeiro semestre a criança não leu nenhum livro e no segundo semestre ela já conseguiu ler um livro, mesmo que seja fininho e pequeno, mas foi uma conquista. Então, recuperar como foi esse ano, as dificuldades, o que foi feito e quais foram os resultados depois de mudar a estratégia. E lembrar a criança que vocês, pais, estão sempre a apoiando, que vocês entendem que ela não tem preguiça, que vocês entendem que ela pode sim ficar cansada com as tarefas, com as lições escolares, que é normal a gente querer desistir quando uma tarefa é muito difícil, que dá vontade sim de chorar quando a gente não alcança o resultado esperado. Mostrar que vocês entendem o que ela sente, porque elas têm esse sentimento. E mostrar que vocês estão ali com elas, dando todo o apoio. Da mesma forma, recuperar com os professores, com a equipe escolar, como foi o ano anterior. Mesmo que seja a mesma escola, mesmo que a criança esteja nessa escola desde há muito tempo. E relembrar o que foi bom, o que não foi bom. Então, um exemplo, a criança teve dificuldades em português, foi recomendado um reforço extra na escola, a criança fez esse reforço extra e melhorou o rendimento. Ou a professora percebeu que a criança não consegue ficar muito tempo sentada, prestando atenção nas explicações e proporcionou e permitiu alguns intervalos. E aí a criança conseguiu retomar a atividade com mais empenho. Então, os professores, quando eles estão cientes das dificuldades, das estratégias que não funcionam, das estratégias que funcionam, pode-se melhorar essa relação entre o professor e a criança, propiciando um aprendizado melhor e momentos mais leves para a criança dentro da sala de aula. Cada família é única, cada família tem seus valores, a sua rotina, então não existe um protocolo específico de mudanças, de estratégias para o rendimento escolar, mas algumas coisas mais gerais que tendem a funcionar. Então, uma dessas coisas é o estabelecimento de rotinas. Então, a gente chega tarde em casa com os filhos, precisa pensar no jantar, no banho, ainda tem alguma coisa do trabalho para resolver, pensar nas atividades do dia seguinte. Se existe uma rotina já estabelecida, então se as crianças chegam em casa e elas já sabem, primeiro vamos guardar a mochila, tomar banho, sentar para jantar e depois fazer a lição, isso reduz, né, essa sobrecarga de tarefas, tanto para a criança quanto para a família. Ainda mais crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, que muitas vezes não vão conseguir sentar, iniciar a tarefa e finalizar de uma vez. Ela precisa de pequenos intervalos, então ela vai precisar de mais tempo, ela vai precisar do apoio dos pais, né, esclarecendo alguns pontos das instruções. Então, já uma atividade a mais
para quem tem as dificuldades de aprendizagem, mas se a rotina está estabelecida, isso fica mais fácil. Outra coisa que ajuda bastante é a organização dos materiais. Então, sempre trabalhar com uma mochila organizada, com o uniforme organizado, de repente separar as matérias por cor, o estojo bem organizado. Por que isso facilita? Ali, durante a realização da tarefa, a criança precisa de um determinado livro, ela sabe onde está. Ou ela precisa de determinada matéria, que é a cor verde, né? É um facilitador para ela memorizar. Ela precisa de uma borracha, o estojo está organizado e a borracha está lá dentro. Então, conferir com a criança esses materiais. E aí, tanto do estabelecimento de rotina para as atividades, quanto da organização dos materiais, nós somos os exemplos para os nossos filhos e eles precisam de nós como guias. A autonomia e a independência ela é desenvolvida durante a infância e a adolescência. Então, não funciona, não adianta a gente somente verbalizar e esperar que a criança aprenda e faça. Nós temos que fazer junto com a criança. Então, a rotina, nos primeiros dias, nos primeiros meses, verbalizando e fazendo junto. A organização dos materiais, ao invés de, nossa, como sua mochila está bagunçada, quantas vezes eu já falei para você? Mas de repente a criança não lembra e não lembra como faz. Então, substituir por vamos verificar o seu material e organizar. E assim, com a repetição, sem o julgamento, sem a bronca, a criança e a família vai memorizando e automatizando todas essas ações. E o último ponto que eu considero fundamental, considero importante para o engajamento nas questões escolares é a leitura, é o hábito de leitura. Eu sei que hoje em dia muita gente parou, né, de ler livros mais longos, que a gente tem informação muito mais rápida, prefere ler notícias ali na tela, mas o hábito de leitura e nós, como modelos de leitores para os nossos filhos, é muito importante. E tirar esse momento de leitura como se fosse uma tarefa, como se fosse uma lição dada pelo profissional da saúde ou pela escola. Né? Então, as crianças vão ver nós pais lendo como um momento de lazer. E aos poucos, elas também vão adquirindo esse hábito. Então, sentarmos com as crianças, nós podemos ler para elas, ler junto com elas, ou ficar lado a lado. Ela está ali vendo o livro dela e nós vendo os nossos livros. Então, nós, pais, nós somos os exemplos e nós somos os guias, nós somos os mentores dos nossos filhos. E quando eles têm dificuldades de aprendizagem, nós temos uma sobrecarga maior, né? Que é ajudar esta criança a desenvolver estratégias para lidar com isso, ao mesmo tempo treinar o que é importante, que é a leitura, e mostrar que com a leitura nós adquirimos conhecimento, nós podemos viajar nas histórias, imaginar outros mundos, nosso vocabulário fica melhor e nossa escrita fica com menos erros. Então são essas as recomendações que eu posso passar para vocês. Então, diálogo com a criança, sem julgamento, mostrando que vocês estão ali para apoiá-la, que é normal errar, que é esperado que erre, que essas dificuldades elas podem ser superadas. O diálogo com a escola, como foi o ano passado, as estratégias que deram certo e como vai ser esse ano. E de preferência um planejamento por escrito para que ninguém esqueça e que ele possa ser revisto. Não deixem para a semana antes das provas e não deixem para depois que vierem as notas. Organização da rotina, estabelecimento de rotina, organização dos materiais e a criação dos hábitos de leitura. Então são recomendações com o objetivo de tornar esse ano mais produtivo e menos angustiante. Eu espero que todos tenham um ótimo ano escolar. Nós aqui da equipe Reescreva estamos à disposição. Caso precisem aprofundar esse assunto, precisem de ajuda para essa organização e ajuda com a parceria com a escola também. Até mais!